Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse lançamento aqui da Natura, né, Perfumaria Nacional, que tá com tudo também, tá? E eles lançaram aqui o flanker do Ilia, né, que é o Ilia Ser, que veio aqui nessa roupagem com esse vermelho escuro, né? Sabe, que lembra até um tom assim meio sombrio. Então, se vocês querem saber tudo o que eu achei sobre esse novo lançamento, já vai deixando o seu like para ajudar aqui na divulgação do vídeo, né? E sempre vou trazer resenhas como essa para vocês, tá? Resenha, entre aspas, barra, né? Minha opinião, na verdade, tá? E também, ó, se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor, pra vocês não perderem nenhum vídeo em primeira mão, que sempre tem novidades, né? Sempre tem perfumes aqui, lançamentos e tudo mais para todos os bolsos e todos os gostos. Então, se você quer andar perfumado, bem perfumado, ou então perfumada, né? Tem que acompanhar esse canal, hein? Então, ó, vamos lá ver de pertinho aqui esse frasco e essa caixinha, que esse perfume aqui, pessoal, chegou lá da Gloss Store Cosmetic, tá? Você que quer ganhar descontos, é só falar com o revendedor João, que ele tá com super cupom da Natura para vocês. Comprando aí através do link dele, vocês ganham mais desconto ainda, viu? Então, bora conferir esse frasco. Essa é a caixinha, né, do Ilia Ser, de 50 ml. Esse é o frasco do Ilia Ser, com esse tom de vermelho, né, bem escuro, ó. Meio parecido com a minha unha, né, com o esmalte da minha unha. E esse perfume, gente, eu tava assim, né, é um perfume de baunilha, então deve ser bem doce, né, bem cremoso. Esse nome Ilia Ser quer dizer, né, para aquela mulher ser tudo aquilo que ela sempre quis ser, né. Sentindo esse cheiro, então, a gente já logo fica assim, sabe quando fica uma incógnita assim na cabeça? Parece que eu já senti esse cheiro. Eu pelo menos fiquei assim, né? Porque eu já testei muitos perfumes, tá? Mas eu vou falar pra vocês com qual perfumão que ele se parece, tá, pessoal? Sim, ele parece um perfumão aí, viu? E esse perfume, logo quando eu borrifo, eu sinto ele mais floral branco, na verdade, tá? E bem fechado. Ele não é um perfume alegre nem aberto. Ele é um perfume bem fechado, bem intenso também, tá? Mas não é forte, viu? Então ele abre com esse cheiro floral branco, sabe? Que é uma mistura de flores brancas que eu acho que deve ter gardênia aqui também, né? Jasmim, né? Essas flores assim, que deixa ele mais perfumão também, né? Um leve toquezinho de flor de laranjeira também. Eu não vi notas aqui nesse perfume, tá, pessoal? Eu tô falando só o que eu senti mesmo aqui, tá? Eu não sinto nada frutado nele, nada, só um floral bem branco, assim, de saída. Depois ele vai ficando intenso pela baunilha, mas aqui a baunilha, eu li sobre ela, né? Diz a Verônica Cato que usou dois tipos de baunilhas. A baunilha baiana, né? Que é a nossa baunilha aqui do Brasil, né? Porque eles sempre usam algum ingrediente da biodiversidade brasileira. Então aqui tem a baunilha baiana, né, que a Natura anda usando bastante agora nos perfumes, tá? E também tem a baunilha tradicional, então mistura essas duas baunilhas aqui nesse perfume, né? Mas não é baunilha gourmand, tá? É a mesma baunilha utilizada também naquele perfume da linha Essencial, sabe? Essencial Oud Vanilla. Tira o oud e fica só com aquele lado da baunilha dele. Então é a mesma baunilha utilizada aqui, tá? E também tem um toque levemente ambarado, né? Meio resinoso, na verdade, que também deixou ele mais intenso ainda, viu? Além da Verônica Cato, teve a participação de uma grande perfumista, né? Que é a Louise Turner, acho que é assim que fala, né? O nome dela. É uma perfumista internacional aí, bem renomada, né? Bem conhecida, na verdade, tá? E ajudou aí a fazer esse perfume, viu? E também, como diz a Verônica Cato, né, é um perfume feito por mulheres, para mulheres, né? Mas eu achei ele super unissex, viu, pessoal? Eu não achei ele um perfume doce, tá? Eu achei ele um perfume floral intenso de baunilha, né? Mas baunilha de fava, tá? Não é doce, tá? Eu não achei ele doce. Ele só é cremoso, viu? Então, ó, agora vocês devem estar se perguntando, tá, Flávia, mas qual perfume, qual perfumão é esse que você falou que ele é parecido, né, importado? Que inclusive esse perfumão tá difícil de se achar, tá? E muitas pessoas me perguntam, Flávia, não tem nenhum contratipo desse perfume, porque eu não acho mais, não sei o quê, não tem nenhum perfume nacional que se pareça com ele? Então, Flávia, pelo menos eu, né, no meu olfato, tá? Eu senti muita, mas muita semelhança com Versace Cristal Noir, sabe? Esse do frasco negro aí, né? O Cristal Noir, que tem aquele cheiro de gardênias com coco, né? Aquele coco seco, sabe? Com fundo ali. Ele tem gengibre também e tudo, sabe? Tem cardamomo, né? Mas aqui
eu senti muita semelhança, viu? Eu só achei esse aqui, ele ia ser um pouco mais cremoso do que o próprio Versace Cristal Noir. Eu achei ele mais parecido até com a versão Eau de Parfum desse Cristal Noir aí de Versace, tá? Então, ó, esse aqui pra quem quer, assim, o cheiro bem parecido, pelo menos eu, Flávia, achei ele muito parecido com esse perfumão, gente. A Natural, você que ficou órfão, você que gosta também desse perfume, né, vai amar esse nacional, viu? Porque você vai pagar bem menos, né? Apesar disso aqui ser Del Parfum, viu? Porque essa linha Ilia é Del Parfum, aqui fala que tem 3 pontinhos, né? Ele é intenso também, tá, pessoal? Você que curte perfumes intensos, né? Olha, é um Del Parfum. E também, pessoal, você que curte fixação vai gostar desse perfume, porém ele não exala muito, isso que eu senti nele, viu? Ele não é um perfume que exala bem, ele é um perfume bem intenso, fechado, confortável na pele, sim, ele é confortável, não achei ele daquele perfumão que exala, que aonde você passa todo mundo vai sentir, não, só quem chegar perto de você, tá? Pelo menos foi assim na minha pele, ele não ficou aquele perfume que explode não, tá? Né? Então ele não é bomba. Mas ele é bem interessante, viu? Porque ele ficou parecido com esse perfumão aí que tá difícil de se achar, tá? Parece que tem coco aqui, não sei explicar, parece que tem coco aqui, não sei, parece que a junção dessas notas deixou ele com cheiro de coco, o mesmo coco que tem nesse Cristal Noir, né? Que é aquele coco seco, né? Então, isso que eu achei também, né, nesse perfume, essa semelhança toda com esse perfumão, né? Então, vocês vão gostar, tá? Se você queria tanto perfume parecido com ele, agora achou esse nacional aqui, viu? Hoje que eu estou gravando esse vídeo, ainda não está no site à venda, tá? Parece que vai estar à venda no ciclo 12 da Natura, da revista aí, não sei, né? Mas ainda não está à venda, mas calma que daqui a pouco vai estar à venda, viu? E se você já quiser garantir o seu, é só falar com o revendedor João e você usando o cupom tem desconto também lá com ele, viu, pessoal? Então é isso. Agora, se eu gostei desse perfume, olha, eu gostei, mas também não amei, tá? Eu, sei lá, eu tava esperando uma baunilha mais doce, na verdade, né? Mas não é perfume doce, tá, pessoal? E é isso, né? Agora pro inverno, então, esse perfume aqui se encaixa muito bem, tá? Ele não é muito versátil, não é pra você usar no dia a dia. É só se você quiser, né, pessoal? Tipo, a pele é sua, você... Mas, assim, a ocasião que eu acho mais apropriada pra esse perfume aqui é o inverno, viu? Porque ele é muito fechado, ele é muito intenso. Esse perfume aqui não seria aquele perfume que eu pegaria ele pra usar no dia a dia, tá? A não ser aquele tradicional dessa linha, né? Ou então aquele flor de laranjeira, esse sim, para vocês usarem aí no dia a dia. Agora esse aqui eu já acho ele, né, para climas mais especiais, né? Ou então mais à noite, tá? Ou então agora nesse inverno, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar desse perfume. Me conta aqui embaixo se você já conhece ele, né? O que você achou desse Novilha Ser, né? Que é um perfume de mulherão, de mulheres para mulheres, tá bom? Um super beijo a todos, até os próximos vídeos, bye bye.